Meus amados, esse ano é o ano mais de Deus, amém? Vamos abrir em Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Segundo estudos, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, ele não conheceu a igreja, ele não conheceu aos irmãos que lá congregavam, certo? Mas ele escreveu porque a igreja tinha problemas, e o pastor da igreja, então, ele encaminha essa carta através dele, ok? Mas os ensinamentos que Paulo traz aqui é de uma excelência para a nossa vida cristã. E eu falava agora no primeiro horário do culto das 5 da tarde, eu dizia que, vocês sabem que eu sempre ensino a igreja nós lermos bastante a Bíblia. De nós fazermos propósito de lermos a Bíblia toda, todo ano nós lermos ela toda. Mas eu digo àqueles que têm dificuldade de ler, mas atente bem ao que Paulo escreve no capítulo 3 de Colossenses, porque ele é de uma riqueza, de um ensinamento, de um doutrinamento daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós devemos fazer, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler então, diz assim, versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa destas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. E aí Paulo vai fazer uma lista agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui ele faz uma outra lista. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Meus queridos, esse ano é o que Deus nos colocou, está aqui na projeção nos 2 telões, que é o mais de Deus. E eu louvo a Deus por esse ano nós termos conseguido o missionário Edson Teixeira, né, que já está aqui no Brasil por esse período, viaja muito, por muitas nações, e ele vai estar aqui ministrando, vai ser muito abençoado, como tem sido em todos os lugares por onde ele passa. Então o nosso foco esse ano é o mais de Deus, porque queremos mais de Deus, ok?
Então nós queremos buscar mais de Deus e em cima desse tema do ano, que eu quero dar um enfoque dessa ministração, dessa palavra, desse primeiro domingo de março, né? Sendo que está passando muito rápido, fevereiro já terminou, já estamos em pleno mês de março, já estamos nele. Meus amados, eu tenho certeza que esse ano Deus vai realizar coisas extraordinárias no nosso meio, amém? Eu narro aqui a minha alegria porque essa semana 2 apriscos estão multiplicando. 2 apriscos estão multiplicando. Há poucos dias atrás também mais um aprisco multiplicou, amém? Em nome de Jesus, que Deus esteja trabalhando, o teu aprisco também já esteja com data, já esteja programando para multiplicar, porque Deus vai agir, amém? Novos líderes surgindo, novos líderes em treinamento, mais vidas sendo alcançadas e mais pessoas trabalhando na obra e no reino do Senhor, amém? Então, graças a Deus. Meus amados, o tema desta mensagem é: faça morrer a tua carne. Faça morrer a tua carne. E Paulo ele começa dizendo, no versículo 1, portanto, se foste ressuscitado, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que me chama a atenção é que tem ali a expressão, a palavra se fostes ressuscitado, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, ninguém consegue, ninguém vai buscar as coisas do alto se não ressuscitou. Agora, como é que eu ressuscitei? Por acaso, no nosso meio aqui, alguém que faleceu, morreu, e estava lá no velório, você estava deitado no seu caixão e de repente você deu uma bocejada, você levantou, se espreguiçou e olhou para um lado, olhou para o outro, é o meu velório, eu não sabia, quanta gente. Alguém aqui por acaso morreu e ressuscitou? Não, né? Acredito que não, né? Senão eu já teria até dado um testemunho, olha, eu morri, tive nos lugares estranhos aí e eu voltei à vida. Mas a realidade, irmãos, é que a Bíblia diz o seguinte, ó, se você ressuscitou, então busque as coisas do alto. Mas como assim eu ressuscitei, eu nunca morri? Eu estou vivo. Eu estou super vivo e esperto. Como é que eu morri? Pois exatamente é isso, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele vai falar na sua linguagem, exemplificando e mostrando exatamente como uma morte e como uma ressurreição. Só ressuscita quem morreu. E como é que nós morremos? Sim, morremos e devemos morrer. Por que devemos morrer? Porque, meus amados, o apóstolo Paulo ele vai usar exatamente esta linguagem, porque é na figura do batismo nas águas que uma pessoa ela é sepultada. Há um sepultamento no momento que a pessoa ela é levada a sua vida a Cristo e ela está indo às águas do batismo. Por isso que nós ensinamos que o batismo ele é exatamente como diz a palavra, baptismo, é sepultar, é imergir, é ficar debaixo d'água. O próprio Senhor Jesus, quando foi batizado por João Batista, foi no lugar que tinha muitas águas no Jordão, no Rio Jordão, e ali foi batizado por João Batista. O eunuco também, que foi batizado por Filipe naquele caminho na estrada de Gaza, quando ele disse, olha ali a água, o que me impede de ser batizado? Porque havia abundante água, não era uma pocinha de água, não era um jarro com água, um copo com água para o batismo, mas havia grande quantidade. Meus amados, então, Paulo ele está dizendo, se vocês ressuscitaram, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E é esse ensinamento que nós vamos ter, que em Cristo nós morremos. A nossa velha natureza, ela precisa estar morta, para poder viver, e obter e ter o novo de Deus. E ele vai continuar dizendo ainda, pensai lá nas coisas do alto. É outro ensinamento que nós precisamos ter na nossa vida, pensar nas coisas do alto. E pergunto hoje, nesse domingo, você ficou pensando nas coisas do alto? Não estou dizendo a lâmpada, o forro, o poste, não, nas coisas espirituais. Pensar nas coisas do alto. Geralmente a mente humana está pensando nas coisas da terra, nas coisas daqui. E a Bíblia diz o seguinte, pensai nas coisas do alto. E eu digo, não pensar nas coisas do alto, torna-se um erro, torna-se um pecado. A nossa mente, já que estamos conectados a Cristo, a nossa mente precisa estar conectada nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, e aonde está o nosso tesouro?
A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Nosso coração, irmãos, tem que estar nas coisas do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu. Porque é onde deve estar a nossa mente, a nossa alma, aonde devemos nós estarmos conectados em Deus, na sua palavra, e buscando intimidade com Deus e vida com Deus. É isso que Deus requer da nossa vida, e não é difícil para nós de maneira nenhuma. Quando nós estamos conectados e temos um novo coração regenerado pelo Senhor Jesus, nada é pesado. Alguém diz: mas é muito difícil essa vida de crente, é difícil seguir os ensinamentos. A Bíblia diz, irmãos, que os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Quando temos um novo coração, quando temos a nova natureza, a natureza dada pelo Senhor Jesus. É como, por exemplo, você não precisa ensinar o cachorro a latir. Por quê? É a natureza do cachorro latir. Você não precisa ensinar um peixe a nadar. A natureza dele é nadar. Meus amados, aquele que é nascido de Deus, que tem o seu coração nascido do Espírito, ele está ligado nas coisas do alto, ele está conectado nas coisas espirituais, porque o seu coração foi transformado, a sua vida ele foi regenerado, há uma nova criação que Deus fez. Eu digo, meus amados, que Deus está enojado desse mundo. E certa vez Deus já destruiu através de Noé, Deus destruiu o mundo inteiro através de um grande dilúvio que cobriu até a mais alta montanha do planeta. E não foi um dilúvio local, foi um dilúvio global. Você pode estudar isso em geografia bíblica. Meus amados, Deus destruiu uma vez. Deus está enojado desse mundo. Deus está enojado da corrupção que tem no coração do homem. Não é uma corrupção que tem em Brasília. É uma corrupção que ela está instalada na alma do homem, na alma e no coração do ser humano. Então veio Jesus, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, Jesus, Filho de Deus. A Bíblia diz que então ele é crucificado, ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e ele nos dá o seu Espírito, e ele diz à igreja, aos apóstolos: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado, quem não crer não será salvo, será condenado. Mas Jesus veio nos dar uma nova natureza. Quando nós, irmãos, entendemos a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, que entra ao nosso coração, ela nos pega, ela nos toma e ela nos muda. Então não é difícil, mas como é difícil a vida de ser um cristão. Não é difícil, irmãos, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio, é uma alta honra que nós temos. Quando alguém diz: mas é tão difícil para a igreja, eu estou tão cansado, eu quero que você reveja a tua estrutura de fé que você tem. Pode ser que a fé esteja amortecida, apagou essa chama, porque alguns valores foram substituídos por aquilo que é eterno. E a palavra de Deus ainda vai dizer, irmãos: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas da terra, irmãos, é ir na contramão das Escrituras. E diz mais ainda, versículo 3: porque morreste, e a vossa vida, a vossa vida está oculta, juntamente em Cristo e em Deus. Ou seja, a minha vida ela está escondida em Deus. A tua vida ela está escondida em Deus. Quando a tua vida está escondida em Deus, o diabo não toca em você, ele está tocando em Deus. Ele está tocando em Jesus. A nossa vida ela deve estar protegida e guardada em Deus, segundo o ensinamento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, porque morreste e a vossa vida está oculta. Quando eu morri, eu estou oculto, porque uma pessoa morta, ela não fica exposta no lugar público, e não, ela é sepultada, ela é enterrada.
Eu sei, meus irmãos, estou aqui pregando para vocês. Um dia eu vou morrer se Jesus não voltar, arrebatando a sua igreja, que é a minha preferência, né? Preferência que Jesus volte e a gente suba todo mundo junto, conforme a palavra de Deus diz, que Ele vai voltar. E Ele vai nos levar juntamente com Ele. Eu vou para o Pai, preparar-vos lugar para que onde eu estou, estejam vocês também. E se eu for, eu voltarei. E Ele vai voltar, segundo a sua promessa. Mas Ele diz, meus amados, que a respeito disso, então, que a nossa vida está oculta em Deus, oculta, escondida em Deus. E depois diz assim em verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele está falando do arrebatamento, a volta da igreja, ok? É o rapto dos crentes, ok? Diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória, conforme também ele fala lá em Tessalonicense. E aí depois ele vai dizer lá no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Diga comigo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Diga para a pessoa bonita que está do seu lado, diga, faça morrer a tua natureza terrena. Diz para ele, a tua natureza terrena tem que morrer. Não é você morrer, é a natureza. Tem que ser sepultado. Os irmãos amam seu pastor, eu louvo a Deus por isso, tem uma igreja muito amada, vocês são muito preciosos, amém? Todos vocês são muito preciosos e amados. Eu tenho a alegria de me colocar diante de Deus em oração, orando por vocês. Mas um dia eu vou morrer. E aí o dia que eu morrer, eu disse, mas o pastor Adalto está tão legal, vamos deixar ele lá no púlpito, lá, morto mesmo, pendurado lá, pelo braço. Então, vamos botar ele aqui numa coisa de vidro, irmão, não vai ser legal. Não vai ser legal, tem que enterrar. E a nossa vida, espiritualmente, é isso que Deus está falando. A gente tem que enterrar a nossa vida. E como assim, pastor Adalto? A gente vai lá, abre uma cova e enterra, como fazem algumas tribos, aí indígena enterra a pessoa viva? Não. Paulo está falando, irmãos, da natureza velha que nos acompanha. E eu digo, aquele que é nascido de Deus, ele tem duas naturezas. A natureza carnal, a carne, e ele tem a natureza espiritual. Ele tem duas naturezas. Aquele que não é nascido de Deus, ele só tem uma natureza, só a carnal. E ele não entende, não compreende as coisas de Deus, e tem a maior dificuldade de entender as coisas de Deus. E sempre vai criticar as coisas que são espirituais. Vai criticar os espirituais, não vai entender, e vai ter uma grande dificuldade de ter acesso ao entendimento, porque ele só tem a sua vida carnal. Ele só é nascido de carne. E quem é nascido só de carne, ele vai morrer. Ele está morto duas vezes, a morte espiritual e a morte física que um dia vai chegar. Agora, aquele que é nascido de Deus, ele só tem uma morte, só a física, só o corpo. Porque a morte espiritual sobre a vida dele não existe. Porque ele já morreu em Cristo, ele foi sepultado em Cristo Jesus. Eu gosto muito também da ilustração de que uma pessoa morta, ninguém vai lá incriminar a pessoa. Okay? A dona Marisa, a esposa do ex-presidente Lula, ela morreu. A polícia não consegue mais chamar ela para realmente confirmar aquilo que o ex-presidente falou. Morreu, não tem nenhuma condenação, ela não pode ir nem presa. O pior bandido do planeta, ele não pode mais ser preso se ele está morto. Ninguém vai lá algemar ele. Não, tem que sair do cemitério, tem que tirar, vão lá, exumação do cadáver, vão levar para a cadeia ele. Não, prescreve tudo. Não tem mais nenhuma condenação. Quando nós morremos em Cristo Jesus, tudo que era condenação que havia contra nós, desapareceu. Na realidade, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e nós não carregamos mais esse peso de condenação. Agora, irmãos, o que é que o Senhor Jesus diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, segundo a palavra de Deus, quais são essa natureza terrena. E ele vai falar exatamente de pecados sexuais. Ele vai dizer o seguinte, é prostituição, que no grego, no original é porneia, da onde vem a palavra pornô, pornografia, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Me chama a atenção muito aqui que é o seguinte, diz que a avareza que é a idolatria. Então a gente diz assim, o ídolo não pode adorar ídolo, não pode adorar imagens, mas a Bíblia diz que a avareza é como a idolatria. É igual a ter um ídolo, possuir ídolos na sua vida, que substitui a adoração a Deus.
Ídolo para mim é aquilo que é importante demais na minha vida. E ele diz, ainda mais no versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Geralmente a gente fala do amor de Deus, Deus é amor, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus tem a sua ira. E por causa da ira de Deus, que Deus exterminou a humanidade, preservando Noé, a sua esposa e os seus filhos e as suas noras. Outra vez também Deus resolveu o seguinte, eu vou eliminar todos os hebreus que estão no deserto. Moisés, chega de canto, para que eu vou eliminar todo mundo. A oração de Moisés, a intervenção e o clamor e a intercessão de Moisés. Mas Deus novamente com a sua ira quis exterminar. É através da ira de Deus que Coré, Datã, Abirão foram eliminados. Por causa desta ira de Deus que o Senhor executou com o fogo, né, os 2 filhos de Arão, Abiú e Nadab. É por causa da ira de Deus que Uzá, quando tocou na arca de maneira irreverente, ele foi fulminado e morreu na hora. É por causa da ira de Deus, Deus não conviver com certas coisas que no mesmo dia morreu Ananias e Safira no Novo Testamento. Meus amados, a Bíblia diz que não devemos brincar com Deus. A Bíblia aqui está revelando, por causa destas coisas, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, que vem a ira de Deus. Agora aqui em São Leopoldo, estamos trabalhando para um projeto de escola sem partido. A escola ela trabalhar e ela focar exatamente no que tem que ensinar. Ensinar matemática, ensinar português, ensinar geografia, mas no quesito de educar os filhos no quesito sexual, quem ensina são os pais, e não é a escola que vai ensinar a questão de ideologia. Estamos trabalhando juntamente com isso, para que isso não adentre na nossa cidade, a nossa cidade seja uma cidade livre, amém? Uma cidade limpa, uma cidade que não entra essas impurezas, contaminando nas escolas. Meus amados, a Bíblia vai mencionar também, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Paulo está dizendo, olha, no passado vocês eram isto. O passado de vocês era assim. Porque nós chegamos a Cristo tudo errado, tudo torto. Com tudo isso que Paulo menciona aqui. Mas no momento que nós já estamos andando com Cristo Jesus, a vida é diferente, a vida é nova. Temos agora uma outra natureza. E ele diz, nestas mesmas coisas andaram vocês também no outro tempo. E Paulo aqui ele conjuga no passado, quando vocês viviam nela. E o versículo 8 ele vai dizer, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto. E aí Paulo vai fazer uma outra lista agora. Essa outra lista é despojem-se da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Primeiro, Paulo fala de atitudes na área sexual. Agora na segunda é aqui, é no falar, são expressões, ofensas, malgroros contra as vidas, contra as outras pessoas. E Paulo vai falar isso. Acrescentando isso no versículo 9, também pecado do falar, ele diz o seguinte, não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. E esta linguagem de vos despistes, Paulo está trazendo aquela linguagem, que é quando você chega em casa cansado do seu trabalho, suado, com a roupa suja, e você então tira aquela roupa suja para tomar um banho. Você tira aquela roupa, você se tira aquela roupa, você se despe daquela roupa e você toma um banho e coloca uma roupa limpa. Paulo está dizendo exatamente, já tirem essa roupa suja, porque agora vocês têm uma nova identidade, porque agora vocês têm uma nova natureza. E ele diz o seguinte, vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E o versículo 12, ele vai dizer o seguinte, revestivos, portanto, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus e santos e amados e ternos de... agora ele vai fazer uma lista de coisas boas, que ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E ele vai dizer no versículo 13, relacionamentos. Ele vai dizer o seguinte, suportai-vos uns aos outros. Depois outra coisa,
ele diz, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa um contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vocês devem perdoar. E depois ele diz no versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E ele diz depois também, lá no final do versículo 15, sejam agradecidos. E versículo 16, ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Meus amados, habitar ricamente a palavra de Cristo no nosso coração. Depois ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, com toda a sabedoria, que excelência no discipulado, é exatamente isso que Paulo está nos ensinando, que a Bíblia está nos trazendo. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, nos mostra aqui o que devemos empreender um esforço, de maneira assim consciente, para fazer morrer o pecado remanescente. O que é pecado remanescente? Pecado remanescente é aquele pecado que insiste em ficar. Você entregou a vida para Cristo, deixou um punhado de pecado para trás, mas de repente tem aquele hábito, que não é bem hábito, mas é um pecado, e que insiste em querer te dominar, que insiste em querer permanecer na tua vida. Só que você nasceu de novo, não tem mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Você agora está vivendo novidade de vida do novo homem. Mas ali, o pecado remanescente tenta lugar e espaço. Enquanto nós mantermos em vida o velho homem, ele vai encontrar espaço. Porém, quando nós mortificarmos esse velho homem. Eu acho tão interessante que no versículo 5, quando o apóstolo Paulo ele nos diz assim, faça morrer, pois, o que pertence à natureza terrena. A palavra, e essa semana vem gritando dentro do meu coração durante toda essa semana, é o versículo 5, capítulo 3, verso 5 de Colossenses. Ele diz, faça pois morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí eu fui procurar no original, quando a gente faz a faculdade de teologia, obrigatoriamente a gente tem que estudar o grego e tem que estudar o hebraico. Aí eu fui procurar, a palavra que está fazer morrer, é utilizado, irmãos, a palavra necrose. Necrose é da onde vem a palavra necrosar. É da onde vem a palavra necrotério, necrópsia. E a palavra necrosate, que é utilizada aqui, irmãos, está dizendo exatamente isso aqui, fazer morrer. Tem que morrer. Essa natureza que está em você, que você herdou lá de trás, tem que fazer morrer. Essa natureza nós recebemos já de nascença. Você não é pecador porque peca. Você é pecador porque você nasceu. Cada ser humano que nasceu já nasce infectado com o vírus do pecado. Mesmo que sejamos puros e dóceis, a qual o próprio Senhor Jesus disse, deixai vir aos mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E disse, se vocês não vos tornar como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Mas interessante que essa criança, ela vai crescendo, e ela começa a conhecer a maldade. Ela conhece o mal. E essa criança, daqui a pouco, ela já tem capacidade moral, de escolha, do que quer fazer e o que não deve fazer. Ela tem capacidade. A criança, numa idade, ela não tem responsabilidade pelos seus atos. Até eu li uma vez um artigo de um psicólogo que a criança até 5 anos não é mentira o que ela inventar. Porque a criança é muito criativa. Então ela diz, o passarinho me disse. Uma barata falou comigo. A criança, ela tem a sua capacidade, mas a partir de uma certa idade não. Aí já tem que os pais têm que ensinar. Filho, não pode, isso não deve. Vamos lá, isso deve ser corrigido. A própria Bíblia mesmo diz que a vara não deve ser afastada da criança. Que as crianças devem ser sim ensinadas através da vara. O que diz isso? É a Bíblia. Ok? A Bíblia, a palavra de Deus, é que ensina isso aí, a respeito da correção dos filhos, a qual nós devemos ensiná-los para não fazer o que é errado, e não permitir a criança fazer tudo. Porém, meus amados, é a natureza humana. E o ser humano então começa, a maldade começa já a partir de uma certa idade da infância, não tem uma idade absoluta, que se possa dizer que é com 7 anos, 3 dias, não, mas muda de idade para idade com relação à maldade. Uma criança que tem uma certa demência, ela não tem a maldade do seu coração, a impureza no seu coração, de maneira e de forma nenhuma. Mas, meus amados, o que a Bíblia vai nos dizer aqui?
que exatamente nós já nascemos na pecaminosidade da natureza humana. Então nós temos essas duas naturezas, todos nós temos. Quando conhecemos a Cristo, nós temos a natureza carnal, que busca satisfação pessoal, a satisfação aqui, e temos a nova natureza, que é aquela que nos faz amar Jesus, buscar a Ele, adorar, e não medir esforços para buscar a Ele pelo seu reino. Temos prazer, temos alegria, temos a satisfação de buscar o Senhor, e nunca vamos dizer, que dificuldade ir numa igreja, que dificuldade isso. Não, a nova natureza em Cristo Jesus, nós temos a alegria de estar adorando ao Senhor. A gente não vê a hora de chegar o dia da reunião do aprisco, o momento do discipulado, o momento do culto ao Senhor, porque nós queremos mais e mais. Aquele desejo de buscar mais a Deus, aquele desejo de buscar as coisas de Deus. Amém? Eu estou muito feliz com os nossos jovens. Sexta-feira, agora às 19 horas, o ônibus está ali, né, para um retiro, para buscar mais de Deus, estar juntos. Meus amados, vai ser uma bênção. Então nunca vai ser algo difícil quando nós temos a nova natureza. Quando nós não temos ainda a nova natureza, tudo é difícil, tudo é problema. Aí até, meus amados, o pecado domina. Mas se temos a nova natureza, não temos mais o domínio desse pecado, porém, temos a responsabilidade, sim, de controlar. Aí me faz lembrar, quando o Senhor nosso Deus fala para Caim, um dos filhos de Adão e Eva, em que ele deseja matar o seu irmão. O Senhor diz para ele: eis que o desejo bate à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, os desejos que batem à nossa porta, é de plena responsabilidade nossa dominar. Ou nós dominamos, ou nós somos dominados. Ou você manda, ou você é mandado. Os desejos vão estar sempre querendo te assaltar. O diabo sabe onde é a tua fraqueza, ele sabe aonde pode te pegar. Porém, meus amados, estejamos sempre vigilantes, porque é isso que o Senhor Jesus nos mandou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A própria oração que o Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso, e não nos deixa cair em tentação. E às vezes a pessoa não vigia, ela fica alimentando a velha natureza, o velho homem. E exemplificava aqui no primeiro culto, no primeiro horário. Eu não gosto de chamar primeiro culto, segundo culto, eu gosto de chamar um culto só, mas ele é em 2 horários, para que possa caber confortavelmente todos aqui, não é? Todos aqui, até que Deus nos abençoe e a gente consiga já ir para o novo pavilhão, o novo prédio, né? Graças a Deus. Essa semana agora que passou, conseguimos pagar mais uma das guias, graças a Deus, entrou ali, né? Mas graças a Deus conseguimos, né? Entrou R$ 6.400 e a parcela o valor da parcela era 6.395. Mês que vem vai em torno de 6.500. Cada mês vai aumentando, irmãos. Então, os irmãos estão comprometidos aqui, vamos abraçar firme aí em nome de Jesus, tá bom? Meus amados, aí me fiz me lembrar que eu tenho uma plantinha lá em casa, que é um bonsaizinho desse tamanho assim, de um pé de amora, e bateu muito sol, e eu não tinha colocado água nele, e como foi muito sol naquele dia, meus amados, a folha dele murchou, e secou aquelas folhas, elas caíram, ficou 1 ou 2 folhinhas só. Eu digo: perdi minha árvore, perdi o meu pezinho de amora. Mas eu fui lá, alimentei, botei água, tirei daquele sol forte, botei no lugar mais à sombra. Irmãos, reviveu, está lá cheio de folhas. E na próxima safra vou colher muita pitanga dali, muita amora dali. Esse ano eu comi umas 3 ou 4 amoras só, né? Que deu, irmãos, não deu nem para fazer uma chimia, né? Mas sabe o que eu aprendo disso, irmãos? Que ali, irmãos, é um ser. Aquela planta é um ser vivo. Uma árvore é um ser vivo. Se não for alimentado, vai morrer. Você tem um animalzinho, se você não alimentar, vai morrer. Se você tem um cachorro e é amarrado e você não der comida, ele vai morrer. Assim é a nossa natureza. Se nós alimentarmos a natureza velha, do velho homem, ela vai morrer. E é o que a Bíblia diz: fazei pois morrer, fazei pois necrosate, fazei pois necrosar a natureza velha. O velho homem, ele tem que morrer.
ele não pode ser alimentado, ele não pode ser nutrido. Se você alimentar, vai sempre dominar você. Mas Deus não te chamou para ser cabeça, não ser cauda. Deus chamou para você ser cabeça e você dominar. A Bíblia diz que Deus fala a respeito para Adão, para que ele domine sobre tudo sobre a face da terra. Mas a sua desobediência e o seu pecado faz com que ele seja dominado. Hoje o ser humano é dominado pelos seus vícios, hoje o ser humano é dominado pelos seus desejos, hoje o ser humano é dominado pelos seus egoísmos, pelas suas paixões carnais, e aí consegue, irmãos, viver uma vida em fracasso. Mas a receita que a palavra de Deus nos diz, para termos uma vida espiritual vitoriosa, faça morrer a tua natureza. Então temos duas naturezas, a natureza da carne e a natureza do espírito. Nós temos dentro de nós um homem mau, um homem muito mau. Nós temos uma natureza muito má dentro de nós. Posso até dizer que não existe a pessoa mais mal do mundo, o mais cruel do mundo, que ele não possa ainda piorar o que ele já fez. Como também uma boa pessoa, de um bom coração, a que tem o melhor coração no mundo, o mais bom coração do mundo, ele ainda pode ser mais bom ainda. Não existe limite para a maldade. Porém é isso, meus amados, que a palavra de Deus vai nos ensinar, que aquilo que é mal, você precisa fazer morrer, e cumpre a você dominar. Não é o pastor que vai dominar por você, não é mamãe, não é papai que vai dominar por você, não é o líder do aprisco que vai dominar por você, não é o discipulador que vai fazer sobre você, que ele que vai matar a tua natureza carnal, mas é você que tem a responsabilidade diante de Deus de fazer essa natureza má, maligna, fazer ela morrer. É isso que a palavra de Deus, meus amados, vai nos ensinar. E todos nós precisamos de libertação da nossa natureza decaída, pecaminosa, o velho homem. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, vendidos ao pecado. E a única maneira de nós sermos libertos dessa natureza, a única maneira de você ser liberto dessa natureza maligna, é fazer ela morrer, é não alimentar, é não nutrir, é não dar comida, é não dar remédio, deixa ela morrer, deixa ela secar. Aquelas pessoas que passam por um tratamento por causa da dependência química e vão para o internato, elas ficam lá um bom tempo. Os primeiros dias são agonizantes, porque o corpo fica pedindo, o corpo fica implorando pela droga, o corpo fica implorando pelo álcool, e a pessoa passa por um período de desintoxicação, mas não é suficiente. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, saiu lá, agora está pelas ruas, está entre família. O inimigo vai atacar de novo, o inimigo vai tentar na área que seja fraca. Ele sabe aonde é o teu tendão de Aquiles, o ponto fraco, aonde você se torna mais vulnerável. Mas se você matar essa área, se essa área estiver morta, ela estiver sepultada, ela não vai encontrar lugar para alimentar-se, e ela vai, com certeza, sem ter êxito nenhum. Meus amados, a única maneira é matando essa natureza, é pela morte. Algumas expressões que alguém diz assim, olha, o fulano, olha, só matando, porque aquilo lá não muda. É uma expressão, talvez uma gíria, mas é uma realidade para a nossa natureza. Ela precisa ser morta. Toda a humanidade, meus amados, ela está infectada. Quando Adão pecou, o que depois deles nasceu, os que nasceram depois, irmãos, nasceram com a natureza do pecado. E é o que a Bíblia diz em Romanos, que a humanidade está afastada de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. Toda a humanidade pecou. E toda a humanidade já nasce com essa genese, com esse vírus do pecado no seu corpo. E Adão, meus amados, que fez com que toda a raça e toda a natureza fossem contaminados com o vírus da morte. Depois nós vamos encontrar essa explicação em Romanos capítulo 8, verso 20, que nós vivemos num mundo decaído e esse mundo está se deteriorando. Paulo ele vai explicar então Romanos capítulo 8, versículo 20, o seguinte: pois a natureza foi submetida à depravação. Romanos 8, 20. Pois a natureza foi submetida à depravação, não por sua própria escolha,
mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. É o que Romanos está dizendo. E quem sujeitou? Adão, através do seu pecado. O velho homem é matriz de iniquidade, é perdição total. O velho homem, a velha natureza, é um servo viciado pelo pecado e que se nutre de pecar e parece que existe para pecar. Mas a Bíblia, irmãos, diz que o velho homem já foi julgado, já foi sentenciado. Esse velho homem já morreu na cruz. É exatamente o que diz Romanos 6, versos 6 e 7. Que diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém? Diga amém. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, diz o apóstolo Paulo, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Morreu, está justificado do pecado. Morreu em Cristo, tem uma nova vida, está justificado. É exatamente isso, irmãos, que a Bíblia está ordenando e ensinando. Faça morrer a vossa natureza terrena. Vejamos como diz, por exemplo, como diz o Espírito, Romanos 5,12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Jesus tinha, irmãos, uma natureza humana, sujeita ao pecado. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que ele herdou também essa natureza, mas não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. Meus amados, mas é interessante porque Adão, o primeiro homem criado, ele pecou. Mas sabe o que eu acho interessante? Ele pecou sem ter uma natureza inclinada ao pecado. Porque Deus o criou numa condição moral neutra. Não é, Deus criou Adão meio inclinado para o pecado como ser humano hoje. Não, Deus criou ele perfeito, sem pecado, sem inclinação para o pecado. Mas esse primeiro homem, ele foi tentado. Por quem? Satanás. Quem deseja nos levar para longe de Deus? O inimigo. É exatamente aquele texto que eu mencionei, quando o Senhor diz assim quando através de Pedro Deus diz, por que encheu Satanás o teu coração? Se referindo a Ananias e Safira. Satanás encheu o coração, encheu a mente de pensamentos. O inimigo trabalha para isto e deseja levar para isto. Okay? Porém, meus amados, o Senhor Jesus não. Ele nasceu com a natureza como a nossa. Uma natureza para o pecado. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Em nada o Senhor Jesus pecou. Então ele morre e ressuscita. E a Bíblia diz que quando nós temos a nova vida em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos do mesmo coração e mesmo espírito, aquela natureza de Cristo Jesus. Amém? E aí temos um novo coração. Amém? Meus amados, Deus deseja mudar o mundo como está. Mas vai mudar através de nós. Amém? Deus fez o homem perfeito. Eu digo, meus amados, que antes do pecado, tudo era perfeito. A mente humana, a mente de Adão, era uma mente extraordinária. A Bíblia diz que ele dava nome aos animais, a tudo ele dava um nome. Era uma capacidade intelectual tamanha. O QI dele, não existe na face da terra um QI, como o QI que Adão tinha, era extraordinário. Era uma inteligência superior antes do pecado. Não havia doenças, não havia enfermidade. A terra por si só dava o seu sustento. A Bíblia diz que depois do pecado, a Bíblia diz por tua causa, por causa do teu pecado, a terra vai ser amaldiçoada. E diz em meio, através do suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. A mulher, o Senhor diz, olha, em meio a dores, tu darás aos teus filhos e multiplicarei a tua concepção. Talvez a mulher não levava 9 meses para gerar um filho, talvez eram 2 meses, talvez algumas semanas, mas a Bíblia mesmo diz, multiplicarei a tua concepção. E o Senhor diz ainda, multiplicarei as dores do teu parto. Provavelmente a mulher não tinha dor, absolutamente nenhuma, para gerar um filho. Tudo piorou depois do pecado. Meus amados, a terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz que a terra produzirá espinhos e abrolhos. Tudo depois do pecado. E eu trago a aplicação, porque na nossa vida também, as coisas sempre pioram depois do pecado. Enquanto que o velho homem estiver vivo, mandando em você, comandando a tua vida, vai sempre te levar para uma pior.
Mas quando, meus amados, nós matarmos esse homem que faz mal, as coisas melhoram. Se nós tivéssemos uma nação aqui no Brasil, em que todos tivessem sepultado o seu velho homem, nós não teríamos o que é e como está a nação. A nossa nação seria a nação top, certo? Primeiro mundo, as coisas estariam melhores, tudo melhor, por causa da nova criação. E exatamente, irmãos, por causa disso que Jesus veio, porque a terra está condenada, o mundo está condenado. Jesus não vai restaurar o mundo e vai deixar numa boa, e nós vamos viver milhões e milhões e milhões de anos e vai ficar numa boa. Não, a Bíblia diz que Jesus disse que vai descer a Nova Jerusalém e nós vamos estar com Ele. Lá não terá nada de impureza. Qual é o segredo para habitar no céu, a habitação do Senhor Jesus, lugar onde Ele foi preparar para nós? O velho homem tem que estar morto. A velha natureza tem que estar morta. Há uma velha natureza dentro de você brigando, lutando, disputando quem manda. E eu creio que quando Adão não tinha ainda pecado, que quando Eva não tinha pecado, o que comandava era o Espírito. E não era o corpo, não era a vontade da alma, não era a vontade do corpo. Quem era o Senhor era o Espírito. E o homem, ele tinha comunicação direta com Deus, comunicação face a face com Deus. Quem dominava era o Espírito, não tinha luta com a carne. Agora, irmãos, depois do pecado, a carne é que comanda, a carne é que está no trono, a carne é que dá ordens, e o Espírito é escravo, tem que obedecer e tem que fazer, e o ser humano luta, e guerreia, e batalha para vencer, porque existe uma guerra entre a carne, entre o Espírito e a carne quer mandar, a carne quer dominar, por causa do pecado. Porém, meus amados, a Bíblia menciona lá em 2 Coríntios 4:10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus amados, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte, conforme Romanos 8:13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Amém? Amém ou não amém? Se viverdes segundo a carne, vocês caminham para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8:13, certamente vivereis. Se vocês forem comandados pelo Espírito, se vocês mortificar a carne, vocês vão viver. Mas se vocês viver segundo a carne, vocês caminham para a morte. Essa revelação que a Bíblia nos diz, Romanos 8:13. Então, meus amados, nós devemos sim estar crucificado com Ele, morrer e deixar morrer a nossa vontade, o nosso eu. Tem que estar na cruz, precisa estar na cruz, precisamos estar crucificado. Quando nós não estamos crucificados em Cristo Jesus e mortos, irmãos, é só prejuízo que a gente faz, é só prejuízo que vai dar. Mas se a nossa velha natureza, o velho homem, estiver sepultado, pode ter certeza, Jesus está no controle, Jesus está no comando. E Ele vai agir por nós. E Ele vai agir e vai operar por nós. Amém? Esse ano, amados, é o ano mais de Deus. E nós queremos mais de Deus. Amém? Para nós encerrar, eu quero ler aqui, meus amados, Romanos 8, 5 em diante, que diz assim. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas quem se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne é dar para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isto, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, porquanto os que estão na carne, aqueles que são dominados pela sua natureza carnal, não podem agradar a Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14 diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que nos faz ter a característica e o DNA do nosso Deus é vivermos no Espírito e não alimentar a carne.
Então mate a carne, extermine com a carne, não alimente. Tem um exemplo que há muitos anos eu usei, há alguns anos atrás, a respeito, e já falei aqui na igreja acho que umas 3 vezes. Eu vou repetir aqui, da história de um camponês, que ele tinha 2 cachorros, ele tinha um cachorro preto, e ele tinha também um cachorro branco. E ele descia num vilarejo, num lugar onde tinha uma vila de pescadores. Então, aos sábados, ele descia para lá, ou no domingo, final de semana, ele descia para comprar peixe. E um dia ele fez uma estratégia. Qual a estratégia que ele fez? Ele disse, eu vou chegar lá na vila e vou botar os 2 cachorros a brigar. E ele chegou lá, entre os pescadores, e disse, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, quero fazer uma aposta, o que vocês acham que vence? Uma luta, uma guerra, uma briga entre os 2 cachorros, o preto ou o branco? Aí o pessoal, olha, o preto parece que é mais valente, mais brabo, eu vou botar no preto, então tá. E aí ele disse, pois eu digo que é o branco que vai ganhar. E aí então, ele colocou na outra semana os 2 cachorros a brigar, e o cachorro branco ganhou, o preto perdeu. Na outra semana, ele disse, olha, semana que vem eu vou fazer a aposta de novo. O que vocês me dizem? Qual cachorro que vai ganhar, o preto ou o branco? Ele, o branco ganhou semana passada, nós vamos botar no branco. Então tá bom. E eles todos apostaram no branco. Ele dizia, eu vou apostar no preto, tantos peixes. Tá bom. E ele levou os peixes de graça, porque o cachorro preto dessa vez ganhou. E aí ele fez a mesma proposta na outra semana, e ele inverteu os cachorros. E todos voltavam sempre no cachorro que vencia. E eles sempre perdiam. Até que um dia eles estavam cansados, disseram, olha, sempre vence o cachorro que tu diz. Qual é o segredo? Diz ele, não, se eu contar o segredo eu não vou ganhar mais dinheiro. Diz ele, não, nós te prometemos o seguinte, nós vamos dar peixe para ti a vida toda. Mas nos conta esse segredo, nós estamos curiosos. Diz ele, é o seguinte, vocês vão me dar peixe toda semana? Bom, então tá. Diz, olha, é o seguinte, o que eu faço? Quando eu quero que o cachorro branco venha perder, e eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento o cachorro preto, eu dou comida para ele. O outro, eu não dou água, eu não dou comida, eu não dou alimento, e ele fica fraco, ele fica debilitado, e ele não tem força para erguer, ele não tem força para lutar, e ele acaba perdendo. Diz ele, é o cachorro que eu alimento que vai vencer, e é o cachorro que eu não alimento o cachorro que eu não alimento vai perder, e o cachorro que eu alimento, esse que vai vencer. E eu trago isso, irmãos, porque exatamente a nossa natureza, nós temos 2 naturezas, qual delas nós vamos alimentar? Porém a Bíblia diz que nós devemos exatamente fazer isso, meus amados, fazer morrer tudo aquilo que pertence à velha natureza. Não diz algumas coisas da velha natureza, mas tudo o que for da velha natureza nós devemos fazer morrer, amém? Meus amados, que Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos ajude, que o Senhor nos dê uma vida espiritual vitoriosa e que nós venhamos ter mais de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu só quero encerrar dizendo, meus amados, que Romanos 12:12 nos diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo para Deus. E Gálatas capítulo 5:24 diz também, os que são de Cristo Jesus... Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência. Eu digo, meus amados, não é prazeroso crucificar a carne, mas esse é o caminho, é esse que o Senhor nosso Deus pede, amém? Nunca vai ser problema, nunca vai dar problema, se o velho homem tiver sepultado. Necrosate é a palavra. Sepultar, fazer morrer e destruir esse velho homem. Não alimente. Não fortaleça ele, mas faça morrer. É um sentimento, é um desejo, é uma vontade. Manda embora em nome de Jesus. Resista firme na fé. Se é o problema, ele é espiritual, e alguns julgam que tudo é espiritual e tudo coisa do diabo. Alguma coisa é e muitas outras não são. Como disse alguém quando procurando o seu pastor, ele disse, pastor, ora por libertação na minha vida. Porque o diabo não quer que eu perdoe a minha irmã. É uma obra do diabo, o diabo faz isso. Aí o pastor disse, não, querida, não é o diabo, é você que não quer perdoar. E você tem que perdoar. Você quer ter paz com Deus? Perdoe. Precisa de paz no teu coração? Perdoe.
está precisando de paz espiritual e se encontrar com Deus verdadeiramente, faz morrer, faz com que haja um necrosate, faz que haja um sepultamento, para que haja morte de tudo aquilo que pertence à velha natureza. Bem, nós vamos orar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa sepultar nessa noite e fazer morrer, mas saia daqui vitorioso, com um propósito em Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos orar.